A paz do Senhor Jesus, estou entrando em mais uma live, a live devocional diário Momento com Deus, para meditarmos na palavra de Deus, refletirmos sobre a nossa vida dentro da palavra de Deus. O tema que iremos falar sobre ele nessa live, está aí o tema da live: lutando com a ajuda de Deus. Para falarmos sobre esse tema, vamos meditar em 2 Crônicas, capítulo 31, versículos 20 e 21. Primeiros versículos que iremos meditar é 2 Crônicas, capítulo 31, versículos 20 e 21. Nesse texto vamos ler sobre Ezequias. Vamos ler acerca do rei Ezequias. A palavra de Deus diz que Ezequias, ele reinou em Israel. O rei Ezequias, ele foi um grande homem de Deus. Ele reinou em Israel e foi um homem de Deus porque ele temeu ao Senhor, foi fiel e temente a Deus. Ele desempenhou um importante papel como rei de Judá. E ele reformou. Ezequias teve um papel importante porque ele reformou a religião do povo de Deus. Ele restituiu o culto ao Senhor, porque o povo havia deixado de lado o culto a Deus, a adoração a Deus. O culto ao Senhor foi restituído pelo rei Ezequias. Entenda o importante papel desempenhado pelo rei Ezequias. O culto a Deus, a Páscoa, os sacrifícios. Ele restabeleceu o culto e ele tirou do meio do povo a idolatria. Ele aboliu a idolatria no meio do povo de Deus, porque o povo de Deus havia deixado de servir unicamente a Deus para servir outros deuses. E o rei Ezequias, ele tirou do meio do povo a idolatria. E no texto que fala sobre o rei Ezequias, a palavra de Deus fala, depois o rei Ezequias, ele foi fiel ao Senhor, e depois que ele restabeleceu o culto a Deus, muitos se voltaram para Deus. O povo, eles se voltaram para Deus, abandonando os outros deuses, abandonando o pecado. Entenda o papel desempenhado por um líder que teme a Deus. O líder que teme a Deus, ele tem visão espiritual, ele tem discernimento, ele entende o que agrada a Deus e o que não o agrada. E Ezequias, ele entendeu que o que o povo estava, as práticas realizadas pelo povo não estavam agradando a Deus, eles estavam longe, distantes de Deus. E todo líder tem que ter
discernimento espiritual para entender o que agrada ao Senhor e o que não o agrada. E ele, entendendo que o povo seguia uma prática que não estava agradando a Deus, ele aboliu a idolatria. Ele tirou do meio do povo a idolatria. Ele renovou a aliança, renovaram a aliança com Deus, se voltaram para Deus através de Ezequias. E a palavra de Deus fala que ele teve que enfrentar um poderoso inimigo. Ele estava sendo confrontado por esse inimigo. E quem era o inimigo do rei Ezequias e do povo de Judá? Era Senaqueribe, rei da Assíria. Senaqueribe, rei da Assíria, ele pertencia ao Império Sírio, e a palavra de Deus, o texto bíblico, fala que ele era temido por muitos. O rei Senaqueribe, rei da Assíria, era temido por muitos. Ele tinha um império poderoso e ele tentou destruir ao rei Ezequias e os moradores de Judá. Mas Ezequias, por Ezequias ser fiel e temente a Deus, Ezequias ele confiou no Senhor e ele buscou o socorro da parte de Deus. Ezequias, ele temia ao Senhor e ele sabia que o único que poderia socorrê-los era Deus. E Ezequias, ele buscou o socorro da parte de Deus. Ele entendeu que não podia lutar sozinho contra aquele inimigo. Ele entendeu isso. É importante entendermos que não podemos lutar sozinhos contra o inimigo, contra aquele que está se opondo a nós. O inimigo que é Satanás, nosso inimigo, o maior inimigo. Não podemos sozinhos, não podemos contra o inimigo. O primeiro passo, o ponto mais importante, foi que Ezequias temia a Deus e confiava em Deus. E depois o outro passo importante foi Ezequias entender que sozinho ele não poderia lutar contra aquele poderoso inimigo, o rei do império da Síria, o rei Senaqueribe, e Ezequias depositou sua confiança em Deus. Ele confiou e pediu forças ao Senhor, pediu que o Senhor os socorresse. O rei Ezequias, ele pediu o socorro de Deus. Vamos agora refletir no exemplo de Ezequias e aprender com ele como enfrentarmos o inimigo. Não podemos enfrentar o inimigo, os nossos problemas, sozinhos. Nós precisamos de Deus para enfrentar os nossos inimigos, os nossos opositores e os problemas que enfrentamos. Ezequias buscou o socorro, a ajuda de Deus para que pudesse vencer seus opositores. O principal
foi ser fiel a Deus. Como Ezequias, devemos ser fiel ao Senhor em todo tempo, em toda obra, em todo lugar, em todas as circunstâncias. Ele era íntegro, fiel a Deus de todo o coração, porque a fidelidade faz com que o inimigo não tenha legalidade para nos derrotar. A fidelidade, a integridade e liberar, nós conseguimos liberar a bênção de Deus. Ezequias, ele prosperou, ele venceu o inimigo, teve grande vitória, porque ele não deu, Ezequias, ele não deu, não deixou que o inimigo tivesse legalidade em sua vida, em sua casa, em seu reino. Não podemos deixar o inimigo ter legalidade, não podemos dar brecha ao inimigo. Depender de Deus. Outro passo importante, Ezequias, ele entendeu que ele dependia de Deus. Ele se colocou na dependência do Senhor. Ele reconheceu que nada podia, que sozinho ele jamais poderia vencer Senaqueribe e o seu poderoso exército com armas potentes. Ezequias, ele sabia que ele sozinho jamais poderia vencer o seu opositor. E nós precisamos reconhecer que não podemos por nós mesmos vencer o opositor, o inimigo, que é Satanás. Que temos que reconhecer que dependemos de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1. E a palavra de Deus diz que Ezequias, ele reconheceu que ele não poderia enfrentar aquela luta sozinho. Ele reconheceu que necessitava da ajuda de Deus para vencer a batalha contra o inimigo. Ele reconheceu que era dependente de Deus e que ele não poderia vencer nenhuma luta, nenhum obstáculo sem que Deus o ajudasse. Um dos pontos mais importantes é reconhecermos que dependemos de Deus para vencermos as lutas e enfrentarmos o inimigo e sairmos vitoriosos. E Ezequias, quando ele reconheceu que com Deus ele poderia vencer, ele estava glorificando, honrando ao Senhor e se humilhando diante de Deus, reconhecendo que ele nada podia sozinho. E Deus quer que eu e você possamos reconhecer isso e reconhecermos que necessitamos da sua ajuda, que ele peleje, que ele vença a batalha, peleja por nós. E Ezequias, Deus lhe deu sabedoria. Ele buscou a Deus e Deus foi com ele lhe dando sabedoria. Nos versículos 3 e 4 do capítulo 32 de 2 Crônicas, Ezequias, ele tapou as fontes para o inimigo. Ezequias teve um plano para subir a Jerusalém. É muito alto e a pessoa vai subindo devagar. Por isso o povo de Deus fez fontes de água nas subidas para facilitar a chegada, para que conseguissem chegar no alto da cidade ao caminhar.
E essas fontes eram um alívio para aquele que estava caminhando. Aquele que estava caminhando era um grande alívio aquelas fontes. E no sentido espiritual, trazendo para o sentido espiritual, devemos estar próximos à fonte. O que significa a fonte? A fonte é Deus. Devemos estar próximos de Deus. Devemos ter intimidade com Deus, nos relacionarmos com Ele. A fonte é o Senhor e devemos estarmos próximos dele, trazendo para a nossa vida espiritual, para a nossa reflexão. Eles construíam, haviam várias fontes, porque era longo o caminho que as pessoas que passavam, os caminhantes, aqueles que tinham que chegar à cidade, a Jerusalém, era longo o caminho. Tinham que caminhar muito e também passar por lugares altos. E necessitavam de fontes. A fonte era o alívio para todos que tinham que caminhar por aquele lugar. Era um alívio para todos que passavam por ali. E eles, tendo a fonte, isso era para eles grande alívio. Mas para os inimigos seria uma força para derrotar o povo de Judá, para derrotar a Ezequias. Então Ezequias, o que ele fez? Mandou tapar as fontes para o inimigo, para que o inimigo não encontrasse nenhuma brecha. O sentido, o significado para nós, para a nossa reflexão, o tapar as fontes para o inimigo significa não deixarmos brechas para o inimigo. Porque se Ezequias deixasse as fontes que eles utilizavam para eles, para os que passavam por aquele lugar, para eles era um alívio aquelas fontes para os que tinham que caminhar até Jerusalém. Mas para o inimigo, as fontes seria uma grande força para o inimigo derrotá-los. E Deus lhe deu sabedoria, discernimento, ele mandou fechar as fontes. E para nós significa não deixarmos brechas para o inimigo entrar. Por isso Ezequias resolveu tapar as fontes. Junto com o povo fizeram isso. Assim o inimigo não iria usufruir de sua água, nem mesmo ter forças para subir ao alto de Jerusalém. O inimigo sem as fontes de água, com as fontes de águas tapadas, os inimigos não poderiam usufruir da água e eles não teriam forças para chegar ao alto de Jerusalém. Eles não teriam forças para chegar onde estava o povo do Senhor. E dessa mesma forma que Ezequias, nós precisamos aprender a tapar todas as fontes do inimigo. Fontes para que o inimigo não encontre brecha em nossas vidas. Esgotar tudo aquilo que alimenta o pecado. A brecha é o pecado, e o pecado significa dar lugar ao pecado, significa dar vazão ao inimigo, para o inimigo entrar. E quando tapamos a brecha,
esgotamos tudo aquilo que alimenta o pecado, isso tira as forças do inimigo, enfraquece o inimigo de nossas vidas para que ele não nos alcance. E nós podemos, então, estarmos na presença de Deus sem que o inimigo venha nos alcançar. E restaurar os muros, no versículo 5. Os muros da cidade estavam destruídos e precisavam ser reformados, defeituosos, precisavam ser reformados, reforçados, para que quando o inimigo chegasse, já sem forças, não conseguisse romper as barreiras. Porque o inimigo, ele tenta encontrar uma brecha para entrar e ele luta tentando romper as barreiras. E qual é a barreira que impede o inimigo? É taparmos a brecha, não dando lugar ao pecado, e também estarmos em oração, em comunhão com Deus, nos relacionando com Deus por meio da oração. Desse modo, dessa forma, precisamos restaurar os muros, no sentido espiritual, os muros da nossa vida espiritual e nos protegermos contra toda investida do inimigo, que é Satanás. Tapar a brecha para não ser pego de surpresa. Como tapar a brecha? Não dar lugar ao pecado. Esgotar tudo aquilo que alimenta o pecado. Ezequias fez 3 coisas para reforçar a proteção do povo de Deus. Ele ergueu torres nos muros para que os soldados estivessem de vigia. Foram as torres de vigia para que lá os soldados estivessem alertas, para que eles soubessem, logo de longe, eles pudessem ver o inimigo se aproximando e não fossem pegos de surpresa. Ele ergueu as torres, torre de vigia, para que eles estivessem alertas sobre a chegada do inimigo, não fossem pegos de surpresa pelo inimigo, para que pudessem ver o inimigo que constantemente ataca, e pudesse anunciar o perigo à cidade, ao povo. E isso significa torre de vigia, estar alerta em vigilância. Vigilância significa estar atento, estar alerta o tempo todo. Outro muro por fora. Além das torres, haviam muralhas. Um muro do lado de fora, já reforçado. Havia um muro do lado de fora reforçado e com torres. Eles estavam cercados, estavam protegidos. E para nós estarmos cercados, protegidos, é através da oração. Deus é que nos cerca com a sua proteção, mas para isso precisamos buscá-lo através da oração. Estar cercado, isso significa colocar alguém por perto, estar cercado por outras pessoas para não correr o risco de ser pego sozinho. Precisamos estar em oração, em comunhão, em primeiro lugar com Deus, nos relacionando com Ele em oração, na sua presença, e estarmos unidos.
A igreja do Senhor, o povo do Senhor precisa estar unidos em oração. Mais armamento. O que significa mais armamento? Para nós, espiritualmente, significa preparação para a batalha. Todos devemos estar armados com a armadura da fé. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 17. O versículo 6 de 2 Crônicas, estamos no capítulo 31. De nada adiantaria Ezequias enfraquecer, entenda bem, enfraquecer o inimigo, tapando as fontes de águas, restaurar os muros, fazer as torres de vigia, outro muro, que eram muralhas que cercavam a cidade, e o povo estar armado se eles estivessem com o coração cheio de temor, desânimo, desanimados, abatidos. Ezequias falou ao coração do povo para que tivessem ânimo para lutar e confiassem no Senhor. Precisamos ter ânimo para buscarmos a Deus em oração e confiarmos em Deus. Por isso precisamos nos preparar para a batalha, mas também precisamos pedir a Deus forças, e as forças obtemos através da oração. Crer que Deus é maior que o inimigo, que o opositor. De nada adianta enfraquecer o inimigo, tapando as fontes, se não buscarmos. Acabamos de falar sobre isso. Mas agora crer que Deus é maior. Além de tudo, precisamos ter fé de que Deus é maior do que tudo e todos. A fé de Ezequias era em um Deus que tem o braço forte e que luta as nossas batalhas. E Ezequias, ele falou isso ao povo, acerca do poder de Deus, de um Deus com um braço forte os defendendo. Receber a vitória por intervenção divina. Em 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 21 ao 23. Nesta batalha, Ezequias não teve que fazer nada, além de ver Deus defendendo ele dos seus inimigos, ele e o seu povo dos seus inimigos. E como diz o texto bíblico, ele teve paz por todos os lados. Quando nós confiamos no Senhor e o buscamos, ele vence por nós os inimigos e nos concede paz. Faz com que tenhamos paz, porque o Senhor defendeu a Ezequias e o seu povo. Do mesmo modo, quando confiamos no Senhor, ele nos defende, ele intervém ao nosso favor, derrotando o inimigo, jogando por terra tudo que se levanta. Deixe Deus lutar por você. Deixe Deus guerrear as suas guerras. Você que está pensando que você mesmo pode lutar, conseguirá vencer o inimigo, entenda, precisamos reconhecer que dependemos de Deus. Confiarmos nele, o buscarmos e deixarmos que ele lute por nós. Creia no Senhor, no Deus que luta por você, no Deus que te defende.
porque Ele é maior do que tudo e todos. Quando confiamos no Senhor e entendemos, reconhecemos que somos dependentes dEle, de Deus, em meio às dificuldades, quando tapamos as fontes, não dando brecha ao inimigo em nossas vidas, e reconstruímos os muros para nos proteger, buscando a Deus, nos relacionando com Deus por meio da oração, porque é na oração que nos fortalecemos, é através da oração que Deus, Ele nos protege, nos cerca com a sua proteção. O rei Ezequias, ele buscou a Deus, ele confiou e buscou ao Senhor, e Deus interviu, dando livramento a ele e ao seu povo. Eles não estavam sozinhos, Deus estava com eles e lutou por eles. E a palavra de Deus, quando fala acerca da vitória do povo de Deus, da vitória que Deus concedeu a Ezequias e ao povo, a intervenção divina. Nós podemos ler em 2 Crônicas, você poderá acompanhar os versículos da palavra de Deus que fala sobre a intervenção divina em favor, a intervenção divina do nosso Deus em favor do seu povo. 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 21 ao 23, diz assim: E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim, o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Deus livrou o seu povo. Deus pelejou pelo seu povo. A palavra de Deus diz no versículo 21, e o Senhor enviou um anjo. Deus guerreou. Não foi Ezequias. Ezequias, ele confiou no Senhor, buscou ao Senhor. Ele teve sabedoria, discernimento, mandando tapar as fontes para tirar as forças do inimigo. E também eles reforçaram os muros, que é a proteção, buscaram mais proteção. A proteção buscamos de que forma? Por meio da oração. Havia torres de vigia, onde ficavam os sentinelas avisando acerca do perigo, da aproximação do inimigo. Isso quer dizer, eles estavam sempre alertas, constantemente vigiando para não serem pegos de surpresa. E nós precisamos orar, nos fortalecermos na oração, confiarmos em Deus, buscarmos a Ele em oração para sermos fortalecidos, pedirmos na oração o socorro, a ajuda de Deus, e também buscarmos na oração a proteção divina e o discernimento para nós vigiarmos, para que possamos entender acerca do que o inimigo está arquitetando, para que possamos saber o que ele está planejando para nos destruir. Também precisamos fechar, tapar as fontes,
significa tirar as forças do inimigo, tapar a brecha, não deixar o pecado entrar. Porque quando não tapa a brecha, está dando força ao inimigo, legalidade ao inimigo. Vamos agora juntos buscarmos a Deus em oração. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus de poder, peço perdão pelos meus erros e falhas, por todas as minhas iniquidades e iniquidades do teu povo que agora clama, que agora pede. Grande Deus, cobre-nos com o sangue do teu Filho Jesus. Livra, Deus, proteja a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Cerca-nos, ó Deus, com a tua proteção. Meu Deus, no nome de Cristo, nos proteja. Nos livra dos ataques do inimigo que são constantes. E nos dê discernimentos, ó Deus, acerca do que o inimigo tem planejado contra nós. Ensina-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti, a andarmos em obediência a Ti, não darmos brecha ao inimigo. Ó Deus Santo, cobre nossas vidas com o sangue do Teu Filho Jesus e nos livra das ciladas, de todo plano, de tudo que o diabo está arquitetando, ó Deus, contra a nossa vida, de tudo aquilo que ele preparou, meu Deus, ou está planejando, meu Deus, ainda contra nós, mas que sejam todos os planos do diabo, sejam todos destruídos nesta hora de oração, através desse clamor pelo sangue de Cristo, que todos os planos das trevas contra nós, contra nossa família, sejam desfeitos pelo sangue de Jesus. Meu Deus, alcança cada vida, livrando, protegendo, fortalecendo espiritualmente, dando sabedoria, discernimento, para discernir, ó Deus, entender a astúcia do inimigo. Ensina-nos, ó Deus, a taparmos a brecha, não darmos, ó Deus, lugar ao inimigo, ó Deus Santo, Deus de poder, não darmos legalidade ao inimigo. Ensina-nos, ó Deus, nos conceda graça para buscarmos a Ti em oração, nos revestirmos, nos fortalecermos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Chegamos ao final dessa live, a live devocional diário, Momento com Deus. Logo mais, no nome do Senhor Jesus, estarei permitindo Deus na live no horário da meia-noite. É a live O Grande Clamor da Madrugada e a poderosa campanha Eu Coloco a Minha Família no Altar de Deus. Nesta live, na live da meia-noite, estaremos buscando a Deus pela nossa vida e pela nossa família, orando no nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, para que todas as obras das trevas sejam destruídas e que Deus confirme, para que Ele confirme a libertação e o grande livramento em favor da nossa família. Você que deseja oração, deixe aí nos comentários do YouTube, do Facebook, o seu nome, o nome da sua família, o nome da cidade de onde você está falando. Deixe aí seu pedido de oração e também se inscreva no canal do YouTube, deixe o seu joinha, compartilhe essa página, as lives aí dessa página do Facebook, compartilhe em outros grupos que você faz parte e do YouTube, dos grupos do Facebook e também compartilhe nos grupos do WhatsApp. Houve uma mudança no horário da live da madrugada. No nome do Senhor Jesus, agora será todos os dias a partir da meia-noite, para facilitar a todos, para que possam acompanhar e buscar a face do Senhor em oração.
Hoje, no nome do Senhor, à meia-noite, a live O Grande Clamor da Madrugada e a campanha Eu Coloco a Minha Família no Altar de Deus. Você que necessita também de libertação, no nome de Jesus, deixe aí o seu nome para oração e acompanhe ainda hoje a live da madrugada. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.